Chegamos até aqui. Deixa eu dar uma recapitulada para você. Eu disse lá no começo, quando eu ganhei a eleição para vereador, que eu tinha um foco e eu tinha bandeiras, eu defendia bandeiras. A minha luta contra as drogas, elas eram muito fortes, muito intensas já naquela época, porque eu já tirava pessoas da rua, eu já recuperava drogados e era o meu anseio, era a bandeira que eu lutava, a bandeira da vida, dos valores. E assim aconteceu. Como deputado estadual, também mantive o meu foco, só para você entender que é preciso a gente ter uma bandeira para lutar e nunca desistir dela. Você veja que as pessoas que participam de um processo eleitoral, elas são oportunistas. Assim, lá atrás, elas falavam as mesmas coisas que falam hoje. Quero ser vereador, quero ser deputado para lutar pela saúde, pela educação, pelo transporte. Conversa fiada. A pessoa que se propõe a fazer alguma coisa na vida pública, ele já tem que está fazendo, já deve ser uma prática de vida. Então já era a minha prática de vida. Quando eu me elegi deputado federal, que eu fui para a CPI do narcotráfico, imagine, o foco era o mesmo. Eu fui presidir a CPI do narcotráfico, a maior CPI da história desse país, e não perdi o foco da luta contra o aborto, não é? Na luta pela redução da maioridade penal, que é um tema que eu sempre debati, continuo debatendo, e nós conservadores temos que continuar debatendo. E a partir dali eu fui para o Senado. Me elegi senador. A eleição para o Senado é uma eleição diferente. Porque quando você disputa uma eleição de vereador, deputado, você está disputando uma eleição proporcional, não é? Se a coisa é regional, ainda tem uns pega aqui, outros ali, umas ofensas aqui, outras ali, diferente do que ocorre na eleição de prefeito, por exemplo, de governador. Os ataques são sistemáticos, né? As pessoas não trocam de chinelo para atacar a honra alheia, sabe? Para inventar, para mentir, porque querem o poder a qualquer custo ou não querem deixar o poder, não é? E aí tenta fazer de tudo para desgastar. Então quem tem bandeiras, quem tem foco, quem quer lutar por algo e quer ver mudar, está na linha de frente. E se está na linha de frente, certamente vai virar alvo. O nego vai tentar te acertar. E eu fui para uma eleição majoritária pela primeira vez, que era a eleição de senador. Essa é uma eleição majoritária, que é a eleição plebiscitária também. Assim, eu costumo dizer que a eleição mais difícil é de vereador. Porque você tem que sair de porta em porta, você vive no mesmo município, onde todos os seus concorrentes vivem. É possível que vocês tenham estudado na mesma escola, que os pais de vocês sejam amigos, todo mundo se conhece. É todo mundo que conhece todo mundo, disputando a eleição no município. É dificílimo. Aliás, eu sempre debati no Congresso Nacional que o indivíduo, para ser candidato a um cargo federal, senador, deputado federal, primeiro ele teria que passar por uma eleição de vereador, para ele saber o que é uma eleição, mesmo se ele não tivesse ganho a eleição. Mas ele tinha que passar pela eleição de vereador. Eu então saí candidato a uma eleição majoritária que não foi fácil. Aquela minha primeira eleição era todos contra um. Todos ficaram do mesmo lado, não é? E confesso a vocês que foram dias difíceis para mim e para minha família. Se não fosse o meu foco, o meu desejo de ver o país mudar, a minha luta contra as drogas, o meu anseio de ver jovens longe disso, criar políticas públicas para fazer prevenção nas escolas do Brasil, a partir das igrejas, das comunidades, orientação de famílias. Nós tínhamos uma geração de jovens drogados porque os pais eram bêbados, eram alcoólatras, né? O filho já veio com aquela herança do organismo, mas quem sabe esses pais alcoólatras é porque não receberam orientação, eles não tiveram prevenção. Políticas públicas que nunca vieram para as pessoas, era meu grande sonho, veja, sem perder nunca o meu foco. E cheguei lá, acabei sendo presidente da CPI do narcotráfico, pulo para o Senado, e aí com esse foco, nesse debate todo, no processo eleitoral, eu fui alvejado demais. Todos diziam que eu não tinha nenhum tipo de condição, fui convidado por todos os candidatos a governador para me juntar a eles, muita conversa fiada, até 60 dias antes da eleição, eu era um bom amigo, foram me convidar na minha casa, Magno Malta, presidente da CPI do narcotráfico, conhecido no Brasil inteiro, nós vamos somar, vamos fazer uma boa dupla pelo nosso estado, mas assim que a eleição começou, eu já não era mais essa pessoa boa, né? Recebi ataques de todos os lugares, sabe? Assim, foram 90 dias sangrando, mas nas ruas, falando do meu propósito, da minha luta contra as drogas.
dos meus valores, daquilo que eu acreditava e porque eu gostaria de ir para o Senado da República, onde se tratam as questões da federação. Porque a Câmara é a casa do povo, mas o Senado é a casa da federação. É por isso que o Senado da República, São Paulo é enorme, tem 3 senadores. O Espírito Santo tem 78 municípios, tem 3 senadores. Sergipe tem 3 senadores. Todos os estados do Brasil têm 3 senadores para ficar igual, porque é a casa da federação. E eu queria ir para a casa da federação para poder fazer esse tipo de luta. Quando eu chego lá, né, e é muito diferente o Senado, porque o Senado são 81 senadores, cada qual tem o seu microfone ali, e você tem mais facilidade de tempo para poder se expressar. E eu fiz da trincheira do Senado, fiz da tribuna do Senado a minha trincheira como conservador. Quando você mostra a sua bandeira, o homem ele é levado pelo vento da bandeira que ele defende. Já ouvi muita gente dizer, eu não gosto desse Magno Malta, mas esse cara defende as crianças. Esse Magno Malta é um cara mal-humorado, sei lá o quê, mas esse cara recupera drogados. Ele recuperou meu sobrinho. Foi lá que eu coloquei meu filho, numa hora de desespero, o Magno Malta me acudiu. É o vento da bandeira que eu defendo, né? Tem muita coisa que esse Magno Malta fala que eu não concordo, né? Mas essa coisa dele de lutar contra as drogas, contra a pedofilia, eu concordo. Então é o vento da bandeira que vai me levando. A pessoa então comunga comigo, faz coro comigo, não pela minha pessoa, porque ele não faz a menor questão, mas pelas bandeiras, porque tem família, defende criança, defende valores e defende a fé, não é? E aí a eleição vem e eu sou eleito no Espírito Santo, com a maior votação da história do Estado do Espírito Santo. Tive mais votos do que o governador eleito, na ocasião o governador Paulo Artung. Tive mais votos do que a grife da política do Espírito Santo, que era o senador Gerson Camata, que foi assassinado de forma covarde, de uma forma triste. Foi um grande governador. O Camata é autor do Estatuto do Desarmamento, olha só, e morreu assassinado por um assessor dentro de uma padaria. Não é? E o senador Camata, uma pessoa que o Espírito Santo devota muito carinho, né, pela vida que ele viveu como homem público no estado do Espírito Santo. Tive mais votos do que o Camata, mais votos do que o presidente, o governador, que teve 700 e poucos mil votos, e eu recebo aquela votação estupenda do povo do estado do Espírito Santo, um filho adotivo, um nordestino adotivo do povo do estado do Espírito Santo, por conta das bandeiras que eu defendia e continuo defendendo. Chego no Senado da República, minha primeira missão, depois de 20 anos discutindo o Código Civil, o Código Civil então é promulgado. Sabe como? Colocando as religiões na mesma condição de um clube de futebol, na mesma condição de uma escola de samba, debaixo dos pés do Ministério Público. Assim, se você for na sua igreja na missa domingo de manhã e você desse uma oferta na missa, você tinha que registrar isso, não é? Para que isso fosse para a mão do Ministério Público. A mesma coisa em igreja evangélica e em qualquer outra confissão de fé. Não importa. As religiões estavam no mesmo patamar de uma escola de samba. Esdrúxulo, isso, covarde, não é isso que está na Constituição. E então foi minha primeira luta. Nós começamos uma emenda que começou na Câmara dos Deputados, com o então deputado naquela época, Walter Pinheiro, da Bahia. Depois foi para o Senado, onde eu encampei, relatei, não é? E ela então foi sancionada, essa emenda, tirando as religiões dessa condição, pelo então presidente da época, que também era a sua primeira eleição, Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui eu faço um parênteses para falar das minhas crenças na mudança do Brasil. Quando eles chegaram ao poder, à esquerda, eles diziam duas coisas que encantavam meu coração e o coração do Brasil. Quando Duda Mendonça, que o Lula ganha essa eleição, foi quando Duda Mendonça assumiu, um marqueteiro, né? E então ele deu um discurso, ensinou um discurso, aparou a barba do Lula, mostrou as covinhas do rosto, pediu para falar baixo, para não gritar mais.
e começar a falar que queria ser presidente para combater a miséria e a corrupção. Quem não quer combater a miséria e a corrupção? Nós não fomos criados para a miséria, porque ser pobre não é demérito. Jesus disse, os pobres sempre tereis convosco. E quem faz a eles empresta a mim, mas miséria é demérito sim. O rei Davi, o grande rei de Israel, um dia disse, eu já fui menino, moço, hoje estou velho. Eu nunca vi um justo padecer necessidade. Davi estava falando de que o justo não experimenta a miséria, porque pobreza não é demérito. Então, o que acontece? Combater a miséria e a corrupção era o que dizia a esquerda, era o que dizia o PT. Encantou a sociedade cristã brasileira, que nós somos uma nação majoritariamente cristã, a maior nação católica do mundo é essa, uma nação de católicos, de evangélicos, de espíritas, de pessoas que são que creem em Deus, que são monoteístas, que são judeus, muçulmanos e que querem as suas famílias criadas no molde conservador, que é o molde de Deus. E então, eu falo isso porque eu participei daquele processo do segundo turno do Lula, sabe? Vendo tudo isso, querendo participar disso tudo, dessa mudança do Brasil, eu e milhões de brasileiros como você, não é? Então tem muita gente que fala, o Magno Malta participou. Participei sim, com esse sonho, né? Com esse sonho de ver o Brasil mudar. Mas na verdade eles estavam mentindo para nós, eles sabiam que era um pesadelo, vendia como sonho, porque já existia o Foro de São Paulo e eles sabiam onde eles queriam chegar ao poder, nos usar e colocar a bota de ferro sobre nós. Então no Senado, essa foi a primeira vitória e depois vem o PL 122, a chamada Lei da Homofobia. Foram 8 anos lutando com a senadora Fátima Cleide, que era a relatora do PT, a Fátima Cleide, e com o PT muito forte, a esquerda muito forte, com Lula, presidente da República, né? Eles podiam tudo, inclusive a primeira proposta de redução da maioridade penal, quando mataram a Liana Friedenbach, Chambinha matou a Liana Friedenbach em São Paulo, e eu protocolei a primeira proposta de redução da maioridade penal para 13 anos, que a menina foi vandalizada, morta, estuprada, ela e o namorado, e por esse marginal que está preso até hoje, e eu vinha fazendo essa luta contra eles, e essa minha proposta foi para a gaveta, eles tinham muito poder, né? Ela não foi nem discutida, eu falava sozinho na tribuna do Senado sobre isso. Então, nós arquivamos, nós mandamos para o lixo o PL 122, que é a lei da homofobia. E em 2006, eu começo a CPI da pedofilia. Como é que começou essa CPI da pedofilia, que abriu os olhos do Brasil? Uma operação chamada Operação Carrossel. Essa operação ela veio da Espanha, a Polícia Federal da Espanha, não é? Fazia uma operação de pedofilia, eles muito avançados já na tecnologia, nos crimes cibernéticos, já tinham instrumentos, né, e leis, e nós no Brasil nada. Então eles, por conta da internet, detectaram 200 IPs, ou seja, endereços de computador no Brasil, com imagens de pedofilia e pedófilos, pessoas que armazenavam imagens de crianças sendo abusadas, violentadas. E aí a Polícia Federal foi demandada e entrou, prendeu 200 computadores e 200 pedófilos. E aí pagamos um mico. 2 anos depois, a Justiça Brasileira foi obrigada a devolver os computadores e não prendeu ninguém. Sabe por quê? Porque nós não tínhamos lei para crime cibernético. O Brasil não possuía crime de armazenamento de imagens de pedofilia. Havia um fato determinado. O fato determinado é que o Brasil foi demandado e que tinha 200 pedófilos, 200 computadores. Eu criei o texto, não é? Sou o autor da CPI e fui tentar buscar assinatura. Interessante que em 2006 o Brasil não sabia nada sobre isso. O máximo que se sabia, os senadores repetiam isso para mim. Dizia, isso não existe, cara. O que existe é um pai aí desempregado, bêbado, que abusou da enteada. Essa era a frase. Eles ainda não tinham conhecimento dos crimes cibernéticos. E o Ministério Público vivia travado, né? Com cheio de denúncias, sem poder fazer. Os inquéritos parados
no Brasil inteiro, porque o delegado não podia dar prosseguimento e quando acontecia um crime bárbaro de abuso, normalmente no interior é um poderoso, é um filho de um político, é o próprio político, é um fazendeiro rico que manda em tudo e não acontecia nada. Bom, eu consegui convencer, eu recebi de São Paulo a imagem do Ministério Público de uma criança de apenas 4 anos de idade, tendo conjunção carnal com um homem de 70 anos de idade. Essa imagem eu saí mostrando para os senadores. Chocou todo mundo assinou a CPI e nós começamos. Essa CPI, o Brasil tem 2 histórias na defesa de criança. Uma antes da CPI e outra depois da CPI. A CPI da pedofilia promove acordo inédito entre o Ministério Público e a maior empresa de busca na internet. O resultado deve ser um cerco mais eficiente aos crimes de pedofilia na rede. Acordo na CPI da pedofilia terminou hoje com a assinatura de um termo de ajustamento de conduta, um conflito que durou 3 anos entre o Ministério Público e o maior site de buscas pela internet. É uma vitória das crianças, uma vitória da sociedade brasileira. A primeira ação da CPI, eu criei uma assessoria muito forte. Essa assessoria, eu fui buscar a Polícia Federal, Ministério Público Federal, fui buscar o Ministério Público Estadual, a SaferNet, não é? que cuida desses casos e é o site o mais antigo e o mais preparado, que ainda hoje, né, é quem recebe esse tipo de denúncia e de imagem, comandada pelo meu amigo Tiago, que me assessorou por anos, na nossa CPI. E depois de criar toda essa assessoria com o Ministério Público, e agradeço muito o Ministério Público do meu estado, que me mandou na época 2 promotoras e uma procuradora para estar conosco nessa equipe, a gente começou o trabalho. E começamos sem ter nada, e fomos ouvir o Ministério Público de São Paulo, né, porque tinha denúncias demais e algumas ações populares movidas contra o Google. O Google não respeitava a lei no Brasil, como não respeitava no mundo inteiro. Diz: você não quer ver essas imagens, você desliga seu computador. Era a única coisa. Um grupo de advogados, uma banca muito forte e cara, que ensinou o Google a não cumprir lei no Brasil. Em 2006 a gente começa a CPI. E nessa CPI nós criamos essa série de leis que vocês estão vendo aí agora. Uma mais importante foi a 240, a alteração. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi alterado pela primeira vez depois de 18 anos. Ou seja, alteramos o 240, que criamos a lei, a criminalização da posse. Tinham 19 países no mundo. O Brasil virou o 20º, que criou a lei da criminalização da posse. E essa lei, juntamente com uma outra lei que também é da minha autoria, que é a lei da infiltração. O Brasil hoje pode fazer as grandes operações, tudo que você vê aí nas redes sociais, nas televisões. Há uma grande operação, prendeu não sei quantos pedófilos no Brasil, em tantos estados, é por conta dessas 2 leis que eu tenho muito a agradecer a Deus e muito orgulho de ser o autor dessas leis. Criamos também a Lei Joana Maranhão, que é uma lei que dá proteção ao cidadão ou à cidadã que é abusado na sua infância, porque antigamente a lei existia, mas muito esdrúxula, frouxa, e ninguém sabia como era, porque era uma ação privada essa lei. Então o Ministério Público só podia denunciar o abusador se a família autorizasse. O inquérito só podia andar se a família autorizasse. E naquela época, as famílias tinham vergonha, porque normalmente de cada 10 crianças abusadas, 7 estão no entorno da família, que pode ser um parente, um avô, um cunhado, um tio, o próprio pai, pode ser o professor de natação, o professor de futebol, pode ser o pastor, pode ser o padre, e as famílias tinham muita vergonha naquela época de expor a criança e também se expor a família, então era uma ação assim. Então quando essa criança fazia 18 anos, ao fazer 18 anos, essa criança tinha 6 meses para denunciar seu abusador. Agora imagine você, quem é que sabia dessa lei? Né? E depois de 6 meses, se não denunciou, não tinha crime. Por que essa lei, então, deixou de ser uma ação privada e se tornou uma ação pública? Exatamente para que a criança abusada na sua vida adulta tenha o tempo suficiente para denunciar o seu abusador. Por que levou o nome de Joana Maranhão? Porque Joana Maranhão é uma nadadora brasileira, uma nadadora olímpica,
respeitada como atleta e que foi abusada na infância pelo seu técnico. Só que ela, a Joana, denunciou, já havia passado 18 anos e 6 meses. O que o técnico fez? Encheu Joana de processo, né? Processo de calúnia e difamação, uma série de outras coisas, desmentindo a Joana. Eu, quando falei com a mãe da Joana, ela chorava, uma médica pernambucana, dizendo: Joana emitiu tantos sinais e eu não percebi nenhum. Porque uma criança abusada, ela não fala, mas ela emite sinais. Ela cai o rendimento na escola, ela volta a fazer xixi na cama, ela tem pesadelo, né? Se não tinha, começa a ter. Se nunca fez xixi na cama, começa a fazer, fica obesa, come desesperadamente ou entra em depressão. Começa a dar sinais, não quer mais ir na casa do tio, não quer mais ir na casa do avô, né? Fica se escondendo quando a pessoa chega na casa dela, ou então mexeram tanto na sexualidade que a criança fica viciada e na casa dessa pessoa, só quer estar na casa do tio. Ela começa a sinalizar. E por que ela não conta? Ela não conta porque ela acha que o erro é dela. Foi ela que errou, porque há um processo de conquista do pedófilo com uma criança. O pedófilo é um enigma, é uma sombra, é uma pessoa gente boa que qualquer um é capaz de defender ele quando ele é descoberto. Não, é impossível. Fulano não, eu conheço há tantos anos e tal. Na verdade, eu não fui convidado para que a gente possa destrinchar essas coisas e eu possa falar o que eu tenho verbalizado e tenho feito palestra no Brasil, orientando pais, orientando professores e mestres, e orientando crianças também e adolescentes, né, sobre toda essa questão. Porque se de 10 abusos, 7 é no entorno da família, uma criança de 1 ano, de 2 anos, é tão ridículo isso, uma criança de 2 anos, a mãe ter que ensinar a criança a se autodefender de um pedófilo. Veja como esse crime é letal, como esse crime é nojento. Não deve ser a mãe, tem que ser não deve ser o pai, tem que ser a mãe. Deu banho lá na criança, falou: aqui é seu bumbum, aqui é seu piu-piu, papai do céu deu para fazer xixi, papai do céu deu para fazer cocô, beijo, carinho e neném aqui, beija na mão, mostra a mão, o rosto, mas aqui não pode. Se colocar a mão dentro da sua cueca, você grita, fala: mamãe falou que não pode. Você grita, se colocar a mão na sua calcinha, mamãe falou que não pode. E foi com uma imagem dessa de um pedófilo, um tenente que estava no crime da Isabela Nardoni, quando ela foi jogada pela janela, e eles diziam que lá tinha uma terceira pessoa, aquela invenção do pai, porque eles cometeram o crime dizendo que foi uma outra pessoa, e lá aparece a imagem de um tenente que foi lá fazer uma varredura. Quando essa imagem vier, assim, que estiverem falando desse crime, se você quiser entrar na internet, você vai ver que tem um tenente ali e tal. Na verdade, ele era pedófilo, né? Ele foi lá olhar a posição que a criança caiu para olhar as partes genitais da criança, porque 2 dias depois, uma operação da Polícia Civil de São Paulo, né, já junto com a CPI da pedofilia, nós pegamos ele, né, e ao ser pego, né, ao receber voz de prisão, ele pediu para trocar de roupa e se ouviu um estampido, ele se suicidou. A CPI da pedofilia mandou prender durante interrogatório hoje em São Paulo suspeitos de formar pela internet uma quadrilha que explorava sexualmente crianças e adolescentes. Diante da monstruosidade dos crimes, os integrantes da CPI querem transformar pedofilia em crime hediondo. A reportagem é de José Roberto Burnier. O diretor de um dos maiores provedores de internet do país explicou aos senadores as medidas de prevenção da empresa contra crimes cometidos na rede de computadores. Foi por uma sala de bate-papo desse provedor que a polícia descobriu uma quadrilha de pedófilos que agia em São Paulo. Preso sob a acusação de arrumar encontros de pedófilos com crianças, o operador de telemarketing Márcio Toledo foi interrogado sobre fotos e vídeos dele e de outros adultos com menores. Ele, que é pai de santo num terreiro de Candomblé, identificou alguns suspeitos só pelo primeiro nome. Nome? Marcos. De quê? Marcos, eu não sei o nome completo. Outro suspeito ouvido foi David Meleiro Júnior, que conheceu Márcio pela internet. Uma escuta telefônica feita com autorização judicial flagrou o pai de santo oferecendo um menino de 8 anos para David. À CPI, ele confirmou ter recebido a oferta, mas negou ter abusado do menino. Mesmo assim, recebeu voz de prisão no fim do interrogatório. O senhor está preso, algema por questão de segurança, pode levar. O chefe do terreiro onde Márcio Toledo morou durante 4 anos também foi ouvido. Walter José Ferreira reconheceu imagens do quarto de Márcio, mas disse que nunca soube de encontros com meninos. Também acabou preso. O depoimento mais forte foi o do pai do garoto, de 8 anos,
que aparece em vídeos e fotos sendo abusado. Com um capuz para preservar a identidade, ele reconheceu o filho na tela do computador. É o meu menino. Esse é o meu filho. É o meu filho que está sendo abusado por alguém conhecido do Márcio. Inclusive, eu só não mostro o rosto aqui para encorajar outros pais, porque eu quero preservar o meu filho. Nessa sexta-feira, a CPI vai ouvir aqui em São Paulo o médico Eugênio Chipkevich, que cumpre pena por abuso sexual contra crianças. Serão ouvidos também o promotor que cuidou daquele caso e os pais de uma outra criança, também vítima de pedofilia. Deixa eu ver, na tela. Alô? Oi. E aí? Então meu pai já estava em casa. Tá. Mas tá tudo certo, eu falei com ela já. Tá tudo certo. Esse é o vagabundo do Márcio que tá aqui embaixo e o do Neves que se matou em cima. Tratando uma criança de 9 anos pra que o outro fizesse sexo, aquele vagabundo. Preste atenção aí. Então, eu devia ter alguém em casa. Espera um pouquinho, daqui 20 minutos você me liga. Eu não entendi bem essa parte, Márcio. Eu faço o quê? Eu tenho que daqui uns 20 minutos pra me ver se não tem ninguém em casa. Ah, tá. Não, mas tudo bem, faz o seguinte, você vai indo pra lá com ela. Exatamente, você me liga daqui uns 20 minutos. Se tiver alguém, como que eu vou fazer? Não, mas assim, se for só você e ela, tem algum problema? Você e ela, assim, na boa, vocês dois, entendeu? Assim, aí eu só iria depois que o pessoal saísse, entendeu? Ah, não, calma, senão eu vou arrumar outro esquema. Tem outro lugar pra gente ir. Então, é porque, tipo assim, que eu tô aqui na Zona Norte, né? Aí até eu chegar aí na sua casa, bicho, é uma meia hora, 40 minutos. Tá, então você me dá uns 10 minutinhos, calma. Daqui uns 10 minutos de novo, é isso? Você vai ela hoje, amor. Calma. Não, tô sossegado, ó, tô de boa, tô tranquilaço, viu? Ixi. Tá bom? Não, vai, ela já falei pra ela que hoje ela vai ser mulher. Cara, fala um negócio, ô Márcio, cara, tem problema. Pode acontecer, né, cara? A gente fica nervoso, sei lá, né? Cara, você vai ter que hoje fazer ela de mulher. Meu, a gente brinca legal, sem estresse, bicho, tranquilo. Ó, daqui uns 10 minutinhos eu te ligo então de novo, é isso? Você não pode esquecer de uma coisa, sabe? O quê? Você é o homem mais bonito que eu já fiquei. Não entendi? Você é o homem mais bonito que eu já fiquei. Pô, obrigado, cara. Fico feliz por isso, cara. Tá bom? Beleza. Então tá bom, beleza. Então faz assim, ô Márcio. Então antes de eu sair daqui eu ligo de novo, é isso? Tá bom, isso, tá bom? Daqui 10 minutinhos eu te ligo, hein, cara. Tá bom. Um abraço. Beijo. Olha, o outro que se matou foi tarde, não aguentou o tranco. Quando ele descobriu quem ele era, né, que é o tenente falando ali em cima. É porque, pra mim tudo bem, o brinco legal é o tenente que se matou, tinha família. A única coisa que o Estatuto da Criança e do Adolescente dizia é que o indivíduo, se ele fosse pego como remetente ou como destinatário no flagrante, né, ele seria preso e a pena era uma piada, era uma brincadeira, né? E nós então alteramos. Foram anos de luta, foram anos construindo, né, e fazendo uma luta na tribuna do Senado por valores, a minha luta contra a legalização do jogo no Brasil, nunca perdi o meu foco, né? Contra senadores que participavam de um grande grupo, havia um grande lobby para legalizar o jogo no Brasil, a jogatina no Brasil, né? E encher o Brasil de cassinos, e há um movimento ainda hoje disso, né? E eu fiz uma luta muito grande e nunca permitimos que fosse. Nós temos que lutar pelo que nós acreditamos. Então, são bandeiras de vida. E eu passei a minha vida no Senado, nesses 2 mandatos, fazendo esse tipo de luta. Veja, a luta contra a ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? Se é ideologia, se é gênero, não tem nada a ver com ciência. Por que não tem nada a ver com ciência e nem com religião? Eles tentam polarizar e dizendo que não é coisa de religião, isso é ciência. Não é? Não existe cromossomo homossexual. A mulher fica grávida de um menino ou grávida de uma menina. Mas a ideologia de gênero não é nada. Nasce um vegetal. E depois esse vegetal, quando crescer, decide se quer ser menina ou se quer ser menino. Olha esses absurdos. Então essa luta foi constante e continua sendo minha luta de vida, sabe? As bandeiras que eu defendo, a nossa luta contra a escola com partido. Imagine. No Brasil hoje é o que temos, é a escola com partido, né? Tentando destruir na mente dos nossos filhos aquilo que é ensinado em casa, a cultura judaico-cristã.
Eles tentam na escola, hoje, erotizar os nossos filhos e fazer deles soldadinhos ideológicos, para mais tarde se tornarem guerreiros ideológicos, ou fanáticos comunistas, socialistas, na cabeça dos nossos filhos, com professores sindicalizados, professores que foram formados nessas universidades federais. Como eu disse, o Brasil está aparelhado de advogado, de médico, de engenheiros que passaram pelas universidades federais. Não é só o poder público que está aparelhado, não. Eles vêm aparelhando com essas universidades toda uma sociedade. E é por isso que a gente tem que lutar, e a gente vai falar isso lá na frente, como conservadores, porque não é nesse mandato de Jair Bolsonaro, não é daqui mais 8 anos ou 12 anos. Sim, nos próximos 12 para 15 anos, nós começaremos a experimentar essa mudança. Então, a minha luta contra o chamado kit gay, não é? O chamado kit gay, que iriam para as nossas escolas, dentro do mandato do senhor Haddad, quando ministro da Educação, e uma verba colocada pelo senhor Calil, que é do PT, deputado federal do Mato Grosso, eu conheço todos os detalhes. Os nossos filhos receberiam o kit gay. E então, todas essas lutas, defesa da nossa fé, defesa dos nossos valores, não é? Defesa daquilo que eu acredito, ou seja, essa imunidade tributária que as igrejas têm, a mesma que tem o partido político, a mesma que tem os sindicatos e as confissões religiosas, que não é a confissão evangélica, é qualquer confissão religiosa no Brasil, que é um país laico. A minha luta intensa pela redução da maioridade penal, porque um homem travestido de criança que mata, estupra, sequestra aos 17 anos de idade e é defendido por aqueles que falam em direitos humanos, que trata direitos humanos como se os humanos não tivessem direito, não é? As minhas filhas foram para a universidade aos 16 anos de idade, elas já estavam formadas, né? E hoje, aos 16 anos de idade, quem vota no Brasil, e eu defendo que aos 16 anos quem vota e já está na universidade, por que não pode tirar a carteira de motorista? É tudo uma coisa hipócrita, porque todos os reflexos estão prontos, mas se matar com 17 anos, vai responder como criança, não é? Agora, pegar um homem travestido que estupra, sequestra, mata e conhece os direitos, porque a polícia, quando põe a mão nele, ele diz: tira a mão de mim, que eu conheço os meus direitos. E conhece mesmo, porque não tem dever, só tem direito. Então, as minhas lutas, eu fui movido a tudo isso, continuo movido a tudo isso. E é assim que eu continuo nas redes sociais. Então, para dizer a você que quer ir para a vida pública, para você que quer fazer vida pública, para você que quer ajudar o país, mesmo sem ter um mandato eletivo, mesmo sem se filiar a um partido, mas que foi despertado no impeachment, foi despertado ao descobrir a roubalheira da esquerda, sabe, o assalto aos nossos fundos de pensão, aos bancos, ao BNDES, a destruição dos valores, o ataque aos valores cristãos, aos valores da fé, à nossa escola, a riqueza, né, amealhada pelos familiares desses líderes de esquerda no Brasil, te fez tão mal, né, que te levou, né, a participar desse movimento de rua e despertar aquele Brasil, pátria amada, hino nacional que estava dormindo dentro de você e levou você de volta para a rua. Então você, mesmo sem disputar um mandato eletivo, sem ter uma filiação partidária, você precisa manter o seu foco, manter as suas lutas, as suas bandeiras. Você que quer ser candidato a vereador, sonha comandar a prefeitura da sua cidade, você que sonha virar governador, quem sabe não é você, mas será seu filho ou seu neto, ou virar presidente da República, precisa manter as suas bandeiras tremulando, sem parar nunca, para que o vento delas leve você e as suas ideias.